Olá pessoal, bem-vindo mais uma videoaula aqui no nosso canal, o canal da eletricidade, e a gente vai dar continuidade àquela sequência de 5 vídeos que trata de comandos e proteção elétrica na indústria. Nós já postamos 2 vídeos. Se você não viu ainda esses vídeos, por favor clique aqui neste link, veja esses vídeos e depois eu sugiro que você assista esse. Vocês vão se surpreender realmente com as informações que a gente conseguiu compilar aqui, tá? Este que é o terceiro vídeo de uma série de 5 vídeos que vai tratar deste assunto, e a gente espera que ao final desses 5 vídeos você já seja capaz de fazer a escolha do motor, o dimensionamento de todas as proteções, que tipo de contator, que tipo de proteção térmica você vai utilizar, tá? Dominando todas as informações contidas, tá? Na etiqueta da placa de identificação do motor, tá? Onde nós já falamos sobre essas informações aqui, nós já falamos sobre isso também nos primeiros vídeos, tá? Já falamos sobre isso. E agora, neste vídeo, nós vamos nos concentrar aqui no fator de serviço, que é uma informação extremamente importante para você fazer o dimensionamento das proteções e dos condutores, tá? O que é o fator de serviço, pessoal? Olha só. O fator de serviço é uma reserva de potência que dá ao motor uma capacidade de suportar melhor o funcionamento em condições extremas. Por exemplo, queda de tensão momentânea, tá? E uma sobrecarga extra no eixo, tá? Que tendem a aumentar a corrente e tendem a esquentar o bobinado deste motor, tá? Então, por exemplo, quando um fator de serviço de um motor for 1.15, significa que este motor tem uma reserva de potência de 15% em relação à sua potência nominal, tá? Se for 1.25, significa uma reserva de 25% em relação à sua potência nominal, tá? Veja que este fator de serviço ele é muito importante na hora de mencionar as proteções do motor. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Os fatores de serviços mais comuns são 1.0, quando você não tem realmente nenhum fator de serviço, normalmente isso é encontrado em motores standard de baixa potência, tá? Que é quando o motor não tem nenhuma reserva de potência em relação à sua potência nominal. Você tem também o fator de serviço 1.15, que é quando o motor tem 15% de potência extra, e você também tem o fator de serviço 1.25, que o motor tem 25% de potência extra. Então, para a gente entender melhor como funciona isto, tá? Vamos imaginar aqui algumas situações, tá? Neste caso específico aqui, onde o nosso motor ele tem 5 cavalos de potência, o que a gente faz? Tá? Então você pega esse fator de serviço aqui, você vai multiplicar pela potência do motor, né? Então você vai obter a seguinte potência. Este motor, na verdade, ele tem 5.75 cavalos de potência mecânica, tá? Só que isso não é para usar o tempo todo, tá? Você não pode contar o tempo todo com essa reserva. É só em situações extremas, quedas de tensão ou uma sobrecarga momentânea no eixo desse motor. Então esse motor ele passaria a operar com até 15% de potência extra para evitar, tá, o aquecimento no seu bobinado. Você também pode multiplicar o fator de serviço, tá, não pelos cavalos, mas pela potência do motor em kW, que dá a mesma coisa. No caso aqui, tá, se você multiplicar 1.15 por 5, você vai obter 5.75 cavalos. Se você multiplicar 1.15 por 3.7 kW, você vai obter então 4.25 kW de potência mecânica nesse eixo do motor. Tá ok, pessoal? Se no caso o nosso motor tivesse 1.25 em vez de 1.15, aí vocês fariam o seguinte: pega 1.25 vezes a potência mecânica do motor e vai obter então uma potência de 6.25 cavalos. Só que este fator de serviço de 1.25 ele está mais presente nos motores, né, de média e grandes potências. Normalmente motores de baixa potência você encontra ou 1.0 ou 1.15. Então a gente vai começar a entender agora como
esta informação ela pode implicar no dimensionamento da contactora, das proteções e nos condutores que vão alimentar o nosso motor. É isso que a gente vai ver agora, tá? Porém, nós vamos falar um pouco agora sobre a corrente de partida do motor. Pessoal, preste bem atenção, tá? Nisso que eu vou falar para vocês agora. O que é corrente de partida? Isso aqui, ó, que é o IP sobre IN, tá? É corrente de partida sobre corrente nominal. O que é isso? Isso aí nada mais é do que a corrente elétrica solicitada pelo motor no intervalo de tempo que vai desde o instante inicial de partida até o instante final de plena velocidade atingida pelo motor. Tá ok? Então o motor está parado. Quando você aplica tensão nominal sobre os seus terminais, esse motor ele vai acelerar de 0 até a sua rotação nominal. No caso desse motor aqui, 3.500 RPM, ele vai acelerar de 0 a 3.500 RPM em alguns segundos. Neste instante, tá? A corrente de partida dele é extremamente elevada. Nesse caso aqui, ele atinge até 9 vezes a sua corrente nominal, que se for fechado em 220 é 3 amperes, tá ok? Então, a corrente de partida normalmente ele é um surto de valor elevado que varia de 7 a 12 vezes a corrente nominal, dependendo aí do conjugado de partida e das características construtivas do motor, tá? Mas depois esse valor ele vai caindo exponencialmente em alguns segundos ao valor de corrente de regime, tá? Se dessa forma não acontecer, algo está errado. Pode ter certeza absoluta que se o motor perdurar por mais de 15 segundos, tá? Com o rotor bloqueado e se nenhuma proteção atuar aí, esse cara com certeza vai ter a sua temperatura elevada e vai queimar. Beleza, pessoal? Pessoal, corrente nominal, o que é isso? É a corrente que o motor ele solicita da rede, né, sob tensão, frequência e potência nominais com 100% de carga no eixo. Tá? Então, o valor da corrente depende do rendimento e do fator de potência do motor, tá? E com rendimentos menores, as correntes também tendem a aumentar. Tá? Então, quando um fabricante diz, por exemplo, que esse motor ele tem 13 amperes fechado em 220 volts, tá? Significa que esses 13 amperes só vão ocorrer se esse motor tiver com 100% de carga no seu eixo e se tiver com a tensão exatamente 220 volts. Se essa tensão por algum motivo cair, essa corrente tende a aumentar, tá ok? E se essa tensão aumentar, essa corrente tende a diminuir. Só que existe um limite aí. Tá? Essas variações não podem ultrapassar 10% para cima ou para baixo, sob pena de aquecimento do motor. E se não tiver proteção para atuar, com certeza o motor vai queimar. Beleza? Então, quando você também não tem 100% de carga no eixo, essa corrente não ocorre. Se você tiver um motor aí, por exemplo, com 50% de carga no eixo, evidentemente que essa corrente não vai ser 13 amperes, ela vai ser um pouco menor do que isso. Tá? Não exatamente, não é muito linear esse cálculo. Tá? Mas talvez chegue aí os seus 9, tá? 10 amperes, beleza? Já se o motor tiver com mais de 100% de carga no eixo, evidentemente que essa corrente também vai aumentar, é um negócio diretamente proporcional, beleza? Olha só, se esse motor ele for fechado em 380 volts, aí a corrente nominal dele já passa de 13 amperes para 7,53 amperes. Como a gente tem no país uma divisão de tensão, ou seja, nem todos os estados brasileiros você tem 220 e 380 volts. Somente nesses estados de cor azul aqui é que você tem 380 volts entre fase e fase e 220 volts entre fase e neutro. Nos demais estados, esses que são de amarelinho aqui, tá? A tensão entre fase e fase é 220 volts e a tensão entre fase e neutro, né, é 110 volts. Tá? Então, pessoal, como na maioria dos estados do Brasil você tem uma tensão entre fases, que é a tensão de linha de 220 volts, então, tá, nós vamos exemplificar tudo aqui com base nesse fechamento. Beleza? Então, as demonstrações que nós vamos ver aqui agora
com fechamento em 220 volts. Então agora que a gente já sabe, né, que a corrente de partida do motor, desse motor aqui é 9 vezes a corrente nominal, então para eu saber qual é a corrente de partida de fato, eu vou pegar 9, tá? Multiplicar aí pela minha corrente nominal e vou obter um valor de 117 amperes. Esse 117 amperes será a corrente que esse motor vai solicitar durante a sua aceleração de 0 a 3.500 RPM. Isso deve durar alguns segundos, 2, 3 segundos no máximo, tá ok? Se perdurar mais que isso para um motor desse tamanho, algo está errado, tá? Então, pessoal, no momento que você partir esse motor de forma direta, tá? Eu acho que não há necessidade de partir um motor de 5 cavalos de forma indireta. Normalmente você parte motores de forma indireta com auxílio de partidas como soft starters, inversores ou partidas compensadoras ou até mesmo a estrela triângulo, normalmente acima de 7,5, tá? Mas como esse motorzinho aqui tem 5 cavalos, não há problema em partir ele de forma direta. Só que nesse instante ele vai solicitar da rede algo em torno de 117 amperes, beleza? Então, se você partisse esse cara em 380 volts, aí a corrente seria um pouco menor. Quer ver? Ó? 9 vezes 7,53 é igual a 67,7 amperes. Tá? Por isso que você faz aquela partida estrela-triângulo. Tá? Isso corresponde aí, tá, a aproximadamente 1,73, que é exatamente a raiz de 6, vezes menor. Beleza? Então, nós vimos que a corrente nominal do motor é 13 amperes e a sua corrente de partida é de 117 amperes. Agora eu faço uma pergunta para vocês. As proteções e os dimensionamentos dos condutores são feitos pela corrente nominal ou pela corrente de partida? O que vocês acham? Evidentemente, pessoal, que no motor desta potência é feito pela corrente nominal. Logo, todas as proteções serão baseadas, tá, nessa corrente de 13 amperes. É por isso que a gente vai entender agora qual é, tá, a função do fator de serviço. Tá? Olha só, a gente vai dimensionar agora o disjuntor, os condutores, tá, o relé de proteção térmica, né, e a contatora. Beleza? Vamos ver aqui? Então nós sabemos que o nosso motor ele tem 5 cavalos, ele vai ser fechado em 220 volts, fase. Tá? A corrente nominal desse cara é 13 amperes. O fator de serviço dele, como nós vimos na placa, é de 1,15. Tá? E o seu IP sobre N é 9, o que corresponde a 117 amperes no instante da partida. Beleza? Condutor. Como é que eu faço para fazer o cálculo do condutor? Olha só, pessoal. Então, eu vou pegar lá os meus 13 amperes, multiplicar pelo meu fator de serviço, eu vou obter aí 14,95 amperes, arredondando aí 15 amperes. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual é o condutor, tá, que tem capacidade de deixar passar 15 amperes? Tá? Um condutor de 1,5 passaria tranquilamente, mas como fica muito no limite, tá? Então eu sugiro que se coloque aí um condutor de 2,5 para alimentar esse motor, tá? Desde que isso não ultrapasse aí os 25 metros de distância entre o suprimento de força, tá, e o motor, tá? Havendo uma distância maior do que essa, pode ocorrer quedas de tensão e a gente precisa calcular isso aí com base na corrente e na queda de tensão. Isso é tratado num outro vídeo nosso, beleza? E a contatora, pessoal? Qual é a contatora que eu vou utilizar? Vou utilizar basicamente o mesmo princípio, tá? Vou multiplicar a nossa corrente nominal pelo nosso fator de serviço, vou obter aí 14,95 amperes, arredondando aí 15 amperes, tá ok? Então, aí a tabela de fabricante, pessoal. Eu vou pegar uma tabela de fabricante e vejo qual é a contactora que atende a essa especificação. Eu preciso então de uma contactora que me deixe passar 15 amperes, tá? Pessoal, contactora a gente não dimensiona ela por
corrente de partida, tá? E sim pela corrente nominal vezes o fator de serviço. As opções que você tem no mercado aí é 7 amperes, 9 amperes, 11 amperes, 12 amperes, 16 amperes, 18 amperes, 22 amperes, 25 amperes e assim por diante, tá? Então eu separei aqui três modelos que atende perfeitamente a nossa exemplificação aqui. Então, a WEG tem uma CWM18, né, que atende perfeitamente. Se você preferir Siemens, é a 3TF42-22. E se você preferir Telemecanique ou Schneider, é essa daqui, a LC1 D1810/01. Todas essas caras aqui é para essa faixa aí entre 15 e 18 amperes, beleza? Proteção térmica, pessoal. Qual é a proteção térmica que eu vou utilizar? Mesmo princípio, tá, do dimensionamento da contactora. Vou pegar minha corrente nominal, multiplicar por 1.15, tá, que dá aproximadamente aí 15 amperes. Aí é tabela, tá? Eu pego a tabela dos fabricantes e vou ver qual é a faixa de proteção que eu vou utilizar. As que você tem no mercado, normalmente, são relés com faixa que varia de 4 a 6.3, 5.6 a 8 amperes, 7 amperes a 10 amperes, 8 amperes a 12.5, 10 a 15, 11 a 17 e assim por diante, pessoal. E a que mais se encaixa aqui na nossa necessidade é essa aqui, ó, essa de 11 a 17 amperes, tá ok? Então a gente vai fazer o dimensionamento por essa aí. Então nós temos três modelos também aqui. A WEG seria a RW17, a Siemens seria 3UA55, tá? E da Schneider seria a LR9D725M7, tá? Todas trabalhando aí nessa faixa, né, de até 17 amperes, tá? Lembrando que essa aqui vai de 12 até 20 amperes. Beleza? Outra coisa, pessoal, queria falar para vocês que a proteção térmica, esse tipo de proteção térmica de relé térmico, ela não enxerga curto-circuito, apenas sobrecarga. Por isso que tem que ser ligado em série com um disjuntor, tá? Então, o disjuntor que deixa passar nossos 15 amperes seria aí esse cara aí, ó, disjuntores trifásicos, né? Que é tripolares, de curva C. Tá, então a WEG tem esse cara aí, MWDC16, a Siemens tem esse cara aí, que é o 5SX13167, e a Schneider tem esse cara aí, que é o A9F79316. Ambos de curva C. Tá? Por que curva C? Vou explicar agora por que tem que ser curva C. Porque a curva C é um retardo, pessoal. Olha só, quais são as curvas que você tem disponível no mercado? Tá? Nós temos a curva B, a curva C e a curva D. Tá? A curva B são disjuntores destinados a cargas predominantemente resistivas, tá? E eles atuam imediatamente em caso de curto-circuito entre 3 e 5 vezes a sua corrente nominal. Tá? Já o de curva C, eles atuam entre 5 e 10 vezes a curva nominal, e o de curva D atuam entre 10 e 20 vezes a sua corrente nominal. Tá? Se você não entendeu ainda, vamos exemplificar aqui melhor. Tá? Vamos pegar aqui um disjuntor de curva B, um disjuntor de 16 amperes de curva B. Tá? Como ele atua entre 3 e 5 vezes, tá? Então ele vai atuar entre 45 amperes e 75 amperes em caso de curto-circuito, ou seja, eles atuariam instantaneamente em caso de curto-circuito entre 45 e 75 amperes. Logo, 75 amperes, pessoal, é um valor menor do que os nossos 117 amperes aqui, tá? Que é a nossa corrente de partida. Então, se você utilizar um disjuntor de curva B de 16 amperes, esse cara vai cair imediatamente quando o motor partir, tá? Ele não vai deixar o motor partir de jeito nenhum, porque ele não tem retardo, beleza? Então você não pode utilizar disjuntores de curva B. Isso aí dá muita taca em nego, viu, meu amigo?
E o de curva C, pessoal, olha só, como esses caras aqui atuam entre 5 e 10 vezes, então ele vai variar aí de 75 a 150 amperes, né? Que é maior do que os nossos 117 amperes. Portanto, quando o nosso motor atingir 117 amperes no seu instante inicial de partida, o disjuntor ele não vai entender isso aí como um curto-circuito e vai deixar o motor passar, beleza? Só a partir de correntes superiores a 150 amperes esse cara vai entender que é um curto-circuito, beleza? Então o disjuntor que nós vamos utilizar aí é um 16 amperes, curva C, que vai ser ligado em série com as proteções do relé térmico, porque o relé térmico ele não é o cara que enxerga um curto-circuito, ele só enxerga sobrecarga. Se tiver um curto-circuito na fiação, você torra o relé térmico, ele não vai atuar de jeito nenhum, tá? Ferra tudo, por isso que tem que ter, tá, o disjuntor. E por que disjuntores e não fusíveis? Eu particularmente não gosto de fusíveis porque eles permitem que um circuito trifásico funcione, tá, com duas fases, aumentando então a corrente do motor. Eu não gosto, tá? Tem gente que gosta, mas eu não utilizo em nenhuma aplicação que eu faço. Então, nosso disjuntor, pessoal, vai ser esse cara aí, tá? Tá errado aqui, ó. Curva C, tá? Aqui teria que ser a curva C. Vamos ajeitar, beleza? Então, nós já temos aqui o nosso dimensionamento, tá? E nós vamos ficando por aqui. Só que eu queria falar um negócio para vocês, pessoal. Você sabia que é possível substituir tudo isso aqui, ó? Todos esses caras aqui, ó, disjuntor, contator, relé de sobrecarga, fusíveis, é possível substituir tudo isso aí por um disjuntor motor, tá? Esse cara aqui, ele faz tudo que esses caras aqui fazem a um custo menor e com muito mais desempenho, beleza? Tá? Então, quais são as vantagens do disjuntor motor sobre outros métodos de proteção? Primeiro, o disjuntor motor ele funciona como chave geral, né, manobra, tá? Desliga simultaneamente todas as fases, evitando o funcionamento bifásico, e ao contrário do relé térmico, também atua instantaneamente em caso de curto-circuito. Tá? Como ele é sensível à falta de fase, ele oferece proteção para qualquer valor de corrente, principalmente na faixa de pequenos motores. Tá? Em caso de curto-circuito também, basta rearmar, não necessitando a sua substituição, como nos casos dos fusíveis. Tá? E podem funcionar com auxílio ou não de contactores de força. Além disso, esses caras têm disposição para contatos auxiliares para você indicar aí o status de funcionamento. Vou falar mais sobre isso na nossa próxima aula. A gente já está atingindo o nosso tempo aqui, né? Então, na próxima aula, que é a aula 4 de 5, nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima aula.